Olá, seja bem-vindo a mais uma produção aqui pelo portal do conselhotutelar.com.br e, é claro, pelo canal no YouTube, youtube.com/Luciano Bettiati. Olha, se esse vídeo chegou até você, significa que você está interessado na resposta a essa pergunta. E aí, a vacinação contra a Covid para crianças é obrigatória ou não? Bom, talvez você não me conheça, então deixa eu me apresentar bem rapidamente. Meu nome é Luciano Bettiati e eu posso me declarar um apaixonado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas em especial sobre o Conselho Tutelar e suas atribuições. Estou atualmente autor da maior bibliografia sobre o assunto. Tem 16 livros publicados com a temática Atribuições do Conselho Tutelar e nos últimos 15, 16 anos tenho viajado o Brasil capacitando, formando não só membros dos conselhos tutelares, mas também os membros dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e os atores dos sistemas de garantia de direitos. Enfim, pessoal da assistência social, da saúde, da educação, da segurança pública. Bom, enfim, aonde tiver alguém interessado em debater, discutir e aprender mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas em especial sobre o Conselho Tutelar, lá está o Luciano, muito feliz por poder contribuir e também aprender. Bom, apresentação feita. O assunto pode até ser polêmico, mas quando a legalidade, a letra da lei chega, a polêmica tende a perder força. E eu quero começar esse vídeo falando exatamente disso. Eu fiz um roteiro aqui para eu não me perder na sequência que eu quero tratar com vocês, mas esse assunto que neste momento ele é tão polêmico, é preciso então fazer a análise e dar a resposta aos conselheiros tutelares pautado na legalidade. Esse vídeo está sendo gravado hoje, é um domingo de manhã, dia 16 de janeiro. Ele é fruto do pedido de, olha, eu posso falar umas centenas de conselheiros tutelares de todo o Brasil perguntando, e aí, Luciano, como os conselhos tutelares, através de seus colegiados, devem se comportar frente a essa questão dos pais que se recusam ou vão se recusar a vacinar os seus filhos contra a Covid-19? Então, para começar a responder isso, eu quero deixar 3 coisas bem claras nesse vídeo. Primeiro, o meu compromisso com a legalidade. Quando eu sou consultado por conselheiros tutelares, membros dos conselhos municipais dos direitos, secretários municipais de assistência, educação, saúde, eu tenho um compromisso em responder mais do que com o que eu penso, com o que a lei diz. Mesmo quando essa resposta não agrada a quem pergunta, ou também me agrada. O meu compromisso é dizer o que a lei estabeleceu, mesmo quando eu discordo dela. Então, o que eu vou falar nesse vídeo, ele tem ali como fio condutor um fio de ouro que é a legalidade. Eu vou repetir, quando a legalidade se estabelece, a polêmica ela pode até existir, mas ela perde bastante força. Então, primeiro, compromisso com a legalidade. Segundo, apreço a opinião pessoal. Que bom que nós vivemos num país democrático, onde as pessoas podem divergir nas ideias e que todos nós temos direito à livre expressão, a pensar diferente. Nós só precisamos buscar e aprender como conviver com o contraditório. Quando a opinião do outro não vem de encontro com a minha opinião, ok, isso é viver democracia. Inclusive você que está assistindo esse vídeo pode pensar totalmente diferente de mim, não tem problema nenhum. Esse é o valor da democracia. Você pode ser contrário às minhas ideias. Porém, quando você bota um artigo de lei dando a resposta, bom, aí você tem que brigar com a lei e não com o Luciano que está gravando esse vídeo, tá? Primeiro, compromisso com a legalidade. Segundo, respeito às opiniões contrárias, divergentes. Que bom que vivemos num país contraditório, que pode haver o contraditório, que pode haver opiniões diferentes, né? Se você não concorda com isso, está no país errado, tá? E terceiro, eu quero deixar claro de início desse vídeo que eu sou favorável, radicalmente favorável à vacinação. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, repito, é no dia 16 de janeiro de 2022, eu tenho uma filha de 11 anos e um filho de 5 anos. E assim que a vacinação contra a Covid-19
for liberada para a faixa etária da minha filha e do meu filho, eu vou vacinar os meus filhos porque eu sou favorável à vacinação, ok? Porque conforme eu vou responder as perguntas aqui, você sabe que quem está respondendo é favorável, tá? Ok? Isso é importante dizer com clareza. A pergunta que chegou aí em mais de uma centena pelas minhas redes sociais, em especial pelo WhatsApp, foi: Luciano, como o Conselho Tutelar, através de seu colegiado, deve se comportar em relação aos pais que estão se recusando, já estão declarando nas suas redes sociais que não vão vacinar seus filhos? E essa notícia de que vai ser recusada, impedida a matrícula em escolas daqueles que não tiverem, né, a vacinação na carteira de vacinação. Pois é, né? Hoje, é obrigatória a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19? Essa é a pergunta que não quer calar. Lembra, eu vou repetir pela terceira vez. Estou gravando esse vídeo dia 16 de janeiro, é um domingo de manhã, e talvez você está assistindo esse vídeo, sei lá, dia 20 de janeiro, e tudo já mudou. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Nesse momento que eu estou falando, já posso adiantar, não está obrigatória a vacinação de crianças contra a Covid-19. Não está. Luciano, eu assisti vídeo, teve uma reportagem aí no Jornal Nacional, teve outra reportagem na TV Cultura, esses vídeos eles estão circulando bastante nos grupos de WhatsApp, aonde dizem que nesse momento é obrigatória a vacinação de crianças. E nos respeita essa notícia de que algumas instituições de ensino, públicas e privadas, vão impedir a matrícula ou a frequência de alunos que não apresentarem, os seus pais, né, apresentarem a carteira de vacinação com a vacina contra a Covid-19. E aí, Luciano, como os colegiados dos conselhos tutelares devem se comportar no que diz respeito a isso? Olha só, primeiro eu quero destacar a importância do colegiado, tá? O Conselho Tutelar é um órgão colegiado e essa é uma das características mais bonitas e úteis do Conselho Tutelar. Quer dizer, são 5 pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, com opiniões diferentes, opinião religiosa, política e sanitária diferente. Isso é muito rico. Tenho certeza que no seu colegiado vocês já discutiram muito essa questão da vacinação, não é verdade? Porém, é importante lembrar que, conforme o artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, ele integra a administração pública local. Resumindo, o óbvio, o Conselho Tutelar é um órgão do Estado, que pertence ao organismo estatal, ok? E, então, ele por exemplo, ele é laico, é um órgão laico. Você pode ter a sua corrente religiosa, sua crença, sua fé, suas opiniões, mas quando o órgão Conselho Tutelar ele age, ele tem que agir dentro da legalidade. Inclusive, livre da opinião, neste caso, eu não posso notificar um pai, puni-lo, né, aplicar uma advertência, fazer ali um encaminhamento ao Ministério Público, por causa de convicções religiosas, por exemplo. Eu só posso fazer isso se aquele caso, aquele fato que eu estou atendendo, ele dentro da legalidade, ele se enquadra, por exemplo, numa infração administrativa ou numa infração penal. Claro, nos colegiados há espaço para o debate, mas quando entra a letra da lei, ela é imperiosa sob a opinião pessoal do membro do colegiado. Eu não posso agir ou deixar de agir por conveniência de corrente filosófica, de pensamento religioso ou coisa que valha. Eu tenho que agir conforme a letra da lei, ok? Então vamos lá. O que diz a letra da lei? Vamos começar com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você já deve ter lido esse artigo algumas vezes nos últimos dias, né? Que é o artigo 14 do ECA. Eu vou ler o caput, a cabeça do artigo, e depois eu vou lá no parágrafo 1º, que é onde está a informação importante. Mas eu vou ler o caput do artigo 14, que diz assim, ó: o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitárias para os pais, educadores e alunos. Esse é o caput do artigo 14. E aí o parágrafo 1º tem o seguinte texto. Vamos lá. É obrigatória, não é, a vacinação das crianças
Então nós estamos falando daquela população até 12 anos de idade incompleto. Nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, a vacinação será obrigatória desde que as autoridades sanitárias digam que é. E a pergunta central dessa história toda é: quem é a autoridade sanitária que diz que é obrigatória? Então nós vamos ter aí duas, eu quero destacar. Bota aqui embaixo, tá, produção? Nós temos a Anvisa, que agora todo mundo sabe aonde está, o que é e o que faz, basicamente, e o Ministério da Saúde. Botou aqui embaixo, produção, Anvisa e Ministério da Saúde. Qual é a função da Anvisa? Vamos focar no que diz respeito à medicação, porque a Anvisa ela tem vários outros ramos de atuação, como por exemplo a de alimentos, tá? Mas vamos focar na medicação. Em resumo, é a Anvisa que aprova ou não a utilização de substâncias em humanos. Então, o papel dela é dizer se aquilo pode ou não ser utilizado em humanos. No caso das vacinas, nós sabemos, ela aprovou o uso da vacina contra a Covid-19 em crianças a partir de 5 anos de idade. Esse é o papel da Anvisa. Tá, agora quem é responsável por dizer que a vacina é obrigatória? Já deixo claro que não é a Anvisa. A Anvisa só autoriza o uso. Não é ela que diz que é obrigatório, tá? Então vamos buscar aonde está a resposta para essa pergunta. Olha só, eu vou abrir para vocês aqui uma lei de 1975. Bota aqui embaixo, produção, o número da lei. É a lei 6.259. 6.259, do dia 30 de outubro de 1975. Essa lei, ela organiza as ações da vigilância epidemiológica sobre o Programa Nacional de Imunizações, o PNI. E lá no artigo 3º, estou abrindo aqui na tela do meu computador, você pode dar um Google, você acha essa lei. Lá no artigo 3º está a resposta para isso. Artigo 3º. Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do PNI, o Plano Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. Então, olha só, não há espaço para polêmica. A Anvisa autoriza e o Ministério da Saúde diz que é obrigatório ou não dentro do PNI, do Plano Nacional de Imunizações. Quer dizer, para ser obrigatória, tem que estar no PNI. Isso está estabelecido desde 1975. Olha, calma. Ah, mas é importante porque o direito coletivo... Não, tudo bem. Eu estou puxando o fio da legalidade para te dar uma resposta completa. Não adianta simplesmente a gente postar na internet, é obrigatório, vamos vacinar e vamos punir os pais que não... Mas tá, vamos supor que você notifique um pai, você aplique uma advertência e encaminhe uma notícia de fato ao Ministério Público, conforme o artigo 249, que é uma infração administrativa que os pais podem cometer contra os próprios filhos. Sem o que popularmente nós chamamos de base legal, você pode responder lá na frente por abuso de autoridade, por exemplo. Quando você faz algo sem que uma lei lhe diga que é para ser feito, sem te ter dado poder para isso, né? Nesse momento que eu gravo esse vídeo, eu vou repetir. Hoje é dia 16 de janeiro, é um domingo de manhã. Pode acontecer que no dia 18 de janeiro, no dia 20 de janeiro, quando você está assistindo esse vídeo, dá uma olhadinha no seu calendário. Talvez isso tudo mudou e já consta no PNI a vacinação como obrigatória. Deixo claro que olha o calendário. E a hora que aparecer no PNI, eu vou publicar nas minhas redes sociais. Inclusive, você já me segue nas redes sociais? O YouTube já passou de 50 mil inscritos. Olha só, se inscreve aqui no meu canal no YouTube. E lá no Instagram, mais de 22 mil seguidores no Instagram. Você já me segue no Instagram? Também tem o Facebook. O Facebook também deve ter passado de 20 mil inscritos no Facebook. Segue lá. Por quê? Eu posso atualizar esse vídeo dizendo que a partir de agora é obrigatório, porque consta no PNI. E sabe por que não dá para dizer agora que é obrigatório? E o Ministério da Saúde, acredito que vai demorar para fazer isso, porque não há doses suficientes para cobertura vacinal para determinar como obrigatória. Nós sabemos que, da mesma forma que a vacinação de adulto foi por idade, primeiro comorbidades, pessoas
que estão em instituições de privação de liberdade, né, com comorbidades graves. Com os menores de 18 também foi assim. E agora os menores de 12, os de 12 incompleto, vai seguir a mesma trajetória. Vai começar vacinando crianças com comorbidades e aí depois que essas forem vacinadas, aí sim todos aquela lista ano por ano. Porque não há doses suficientes para vacinar toda a população. Então começa por aí. Como é que uma escola, em pleno janeiro, vai recusar a matrícula, a renovação da matrícula, a frequência, exigindo a carteira de vacinação, por exemplo, de uma criança de 8 anos, sendo que não há ainda vacina disponível? Ok? Então, nesse momento, não está obrigatória a vacinação, porque simplesmente não consta no PNI. E a lei de 1975 diz que é no PNI que consta as obrigatórias, simples assim. Então, os senhores conselheiros tutelares não podem agir como devem agir no caso das vacinas que constam, porque nós já temos um calendário vacinal com muitas vacinas obrigatórias, e sim as instituições de saúde, de educação, têm que comunicar ao Conselho Tutelar essa violação de direitos. No caso da Covid, ele não pode agir, porque ainda não é obrigatório. Olha, é importante, boto bem grandão aqui embaixo, produção, importante. No que se respeita à escola, impedir a matrícula ou a frequência. Agora, nem é sobre a Covid. Vamos falar sobre qualquer vacina obrigatória. Quer dizer que nós vamos aceitar que uma instituição de ensino, pública ou privada, viole o direito à educação como forma de punir os pais que já estão violando o direito à saúde? É isso mesmo? Então já deixo claro aqui que nenhuma instituição de ensino, público ou privado, pode recusar matrícula ou frequência de crianças nas suas unidades por falta de carteira de vacinação. Não pode, simplesmente não pode, é direito fundamental. Faz sentido? O Estado tem meios de agir em relação aos pais que estão omissos em relação aos direitos dos seus filhos. E privar os filhos de um direito fundamental que é a educação não é o caminho legal, ok? Então não existe essa medida. Ah, Luciano, mas tem 2 vídeos em especial circulando nos grupos de WhatsApp. Um é da TV Cultura e um é do Jornal Nacional, da Rede Globo, né? Falando 2 personagens importantes. Um é o Dr. Ariel, que eu respeito muito, inclusive, falando da obrigatoriedade que é para comunicar ao Conselho. Pois é, com a devida vênia, com o devido respeito aos 2 personagens importantes, né? Eu preciso então divergir. E olha, eu vou repetir, que bom a gente vive num país democrático, de divergir e mostrar a letra da lei. Até esse momento, dia 16 de janeiro, não consta no PNI. Então, senhores conselheiros tutelares, vocês não podem atuar contra os pais no que diz respeito à Covid, enquanto a vacinação não for obrigatória no PNI. E olha que interessante. Houve, né, um julgamento no STF, agora em 2020, deixa eu conferir se eu tenho a data aqui, ó, você pode abrir, ó, recurso extraordinário com agravo, número 1.267.879, e houve unanimidade na votação, tá? Eu vou ler aqui o finalzinho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que eu discordo de um monte de coisa. De novo, alegria viver no país democrático. Mas aqui, eu vou ler o último trecho, a conclusão final. Olha o que o ministro diz, olha só. Conclusão. Você pode achar isso aqui na internet, tá lá para você ler. É um texto de 12 páginas, mas eu vou ler só a conclusão, tá? Olha só. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, propondo a fixação da seguinte tese de julgamento. E aí houve unanimidade no que diz respeito a essa conclusão, tá? Abre aspas pro Barroso. É constitucional a obrigatoriedade da imunização por meio de vacina. Então, olha só, de cara, sim, nesse estado tupiniquim, o Estado pode dizer que é obrigatório. Lembrando que esse obrigatório significa pegar a força, amordaçar, amarrar e pá, vacinar. Não existe essa vacinação forçada, tá?
O Estado tem outros meios de fazer isso acontecer, né? Por exemplo, o tal do passaporte da vacina. Você quer ir no estádio de futebol, se você não apresentar o seu atestado, você não entra. Você quer ir na sessão de cinema, no teatro, fazer uma viagem internacional, o Estado tem outros meios de obrigar. Não vai amarrar ninguém e dar-lhe vacina, não, tá? Mas o Barroso, e eu vou repetir pela terceira vez, a unanimidade nesse entendimento, ele diz que sim, é constitucional o Estado dizer que é obrigatório uma coisa no Brasil, como no caso a vacinação, tá? Abre aspas. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina, que, registrada em órgão de vigilância sanitária, quer dizer, a Anvisa registrou e permitiu o uso, é isso que eu entendo quando eu leio isso, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações. Quer dizer, é constitucional e será obrigatório desde que esteja no PNI. 2, tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, né? E seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município com base em consenso médico-científico. De novo, entra a nossa querida Anvisa aqui. E aí vem uma conclusão muito interessante, ó. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência, que eu exaltei no início desse vídeo, e de convicção filosófica dos pais ou responsável, nem tampouco ao poder familiar. Quer dizer, esse direito coletivo, ele vai então se sobrepor à minha percepção individual, à minha opinião pessoal, à minha convicção filosófica. Mas desde que o Estado diga no PNI, ok? O vídeo está ficando um pouco longo, mas é importante dizer exatamente isso para os conselheiros que estão me assistindo. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não é obrigatório. Só será obrigatório quando estiver no PNI. Luciano, eu estou assistindo esse vídeo dia 20 de janeiro e agora está no PNI. E aí, como é que faz? Bom, se é obrigatória, esse exemplo serve para outras vacinas também, e, por exemplo, uma unidade básica de saúde ou uma escola encaminhou essa notícia ao conselho tutelar, espero que essas duas instituições o façam. Faça a comunicação quando tiver esgotado os seus recursos próprios. Estou fazendo aqui analogia ao artigo 56 do ECA, que diz que a escola só deve encaminhar para o tutelar os casos de evasão escolar ou faltas injustificadas quando esgotar os seus recursos, né? Estou fazendo analogia. Quando fizer, após esgotar os seus próprios recursos de abordagem de convencimento, o tutelar vai fazer aquilo que ele faz como natureza. Ele vai notificar, ele vai aconselhar, ele vai aplicar medidas do 101, aplicar medidas do 102, dos artigos 101 e dos artigos... 102 não, né? Do artigo 101 e do artigo 129, aplica-se o 101 à criança ou adolescente, o 129 aos pais ou ao responsável, vai registrar o serviço, vai dar um prazo ali para cumprimento, e não havendo esse cumprimento, sim, ele tem que fazer todo o ritual. Aí ele vai utilizar de uma outra atribuição, que é comunicar ao Ministério Público, através de uma notícia de fato, o que a gente entende como o artigo 249. Deixa eu achar o 249 no meu estatuto virtual aqui, olha só. O que diz o artigo 249? 249 diz o seguinte, olha lá, ó. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar. Pronto, tá aqui. Tá no PNI, agora é a obrigação dos pais cumprirem a vacinação dos seus filhos. Encaixa exatamente aqui para começar. Ou decorrente da tutela ou da guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou do conselho tutelar. Se vocês aplicaram a medida, aconselharam, aplicaram a medida que está de serviço, e os pais não cumpriram essa medida aplicada de vacinação, aí também encaixa aqui, ó, tá descumprindo uma determinação do conselho tutelar. Então, ele cometeu uma infração administrativa. Se cometeu uma infração administrativa, você comunica o Ministério Público, que daí vai entrar com uma ação e os pais podem ter aí, né, como pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se em dobro em caso de reincidência. Essa é a penalidade por descumprir, mas em situações muito específicas, talvez até a perda da guarda. Mas isso é uma coisa, de fato, que eu não vejo aí como um caminho que a justiça tomaria. Acho que tornaria-se uma ação judicial, iria para uma segunda instância, os pais recorreriam, mas enfim, a parte do conselho está aí, ó, exatamente em aconselhar, aplicar medida, requisitar serviço, dar um tempo para cumprimento, não cumpriu, Ministério Público por encaixe aqui no 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria, né? Sim, acho que é isso mesmo.
Só dizer para vocês que a obrigatoriedade ou não, então como resumo dessa história, né, tem que estar no PNI. Aguardemos, então, ter doses suficientes para a cobertura de toda a população de 5 a 11 anos, sabendo que parece que a Coronavac, né, entrou com pedido da Anvisa para a partir de 3 anos de idade, né? Então, não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Mas pode ser. A resposta estará sempre no PNI, tá? O Plano Nacional de Imunizações. Você procura isso no Google e você vai achar esse plano, ele está sempre sendo alterado, atualizado, e talvez quando você está assistindo esse vídeo ele já foi alterado, tá? Resposta dada? Ok. Aprendamos a lidar com o contraditório e, em especial, vamos assimilar o que a lei diz como legalidade dentro dos conselhos tutelares e cumprir a lei. Se você não concorda com o que a lei diz, nós podemos militar, podemos conversar com os nossos vereadores, com os nossos deputados estaduais, com os nossos deputados federais e os senadores, para que aquela regra seja mudada. Olha que lindo, democracia. Esse é o jogo democrático. Inclusive, você vai encontrar na Câmara de Vereadores, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas dos Estados, pessoas que certamente convergem com a tua opinião. Lá é o caminho de você militar e lutar para que a regra seja incluída, seja extinta, seja modificada. É lá o caminho, tá bom? Nas redes sociais a gente pode fazer a movimentação, se expor, mas sempre com muito respeito. Um abraço, não se esquece, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Um abraço.